Depois de uma longa espera, de anúncios, de desistências, finalmente a Força de um Desejo vai ganhar a sua primeira reprise no canal Viva a partir de segunda-feira. Então, desde já eu te convido para a gente conhecer algumas curiosidades sobre a novela, relembrar a trama e muito mais no nosso Vale a Pena Recordar de hoje. Em 1999, o Gilberto Braga havia completado 23 anos fora do horário das 6. E isso é uma grande coisa, né? Porque desde a estreia de Dancing Days, lá em 1978, ele havia se tornado um dos autores, né, de grande escalão da Globo. Nos anos 80 e 90, ele ficara famoso, né, pelo seu lado crítico dentro das novelas, que fazia super questão de fazer denúncias à sociedade e à política brasileira. De Vale Tudo até Pátria Minha, todas essas novelas vieram impactar muito o telespectador, cada uma à sua forma. Porém, essa última, né, exibida em 94, foi um pouquinho problemática, né? Não só para o Gilberto, como também para a Globo. Isso por conta de diversos problemas nos bastidores, que gerou uma baixa audiência na novela. E isso, claro, que repercutiu muito na carreira do Gilberto, né? Que passou por um longo jejum de teledramaturgias, fazendo somente colaboração com alguns autores e algumas minisséries até muito famosas. Então era necessário que houvesse muita cautela na hora de voltar a escrever novelas novamente. Tanto a Globo temia quanto o próprio Gilberto. O horário das 6 passava por alguns percalços também. O remake de Pecado Capital não ia lá muito bem e a Globo então pensou em trazer de volta uma novela de grande sucesso, porém de uma maneira repaginada. Esta seria Dancing Days. Só que Gilberto não quis na época, né, porque ele tinha planos de fazer uma nova versão da novela, mas ele queria fazer algo mais profundo, tratar de temas que não foi permitido na época devido à censura, e ele achava que as ideias que ele tinha não eram adequadas para o horário. Então se cogitou a ideia de produzir uma novela de época. A Globo não produzia novelas nesse estilo desde o ano de 1991, né? E quando o Gilberto se ofereceu para escrever algo do tipo, né? Na verdade ele foi escalado para o horário, mas ele aceitou, né, sem nenhum problema. Isso veio a causar até alguma certa surpresa por parte do telespectador. Isso porque muitos, né, não lembravam mais, né, da época que ele escrevia novelas desse estilo, né? Inclusive ele foi um dos maiores autores a escrever novelas readaptadas de romances, né? E que fez um sucesso enorme, né, com suas obras lá na década de 70. O Gilberto adaptou romances clássicos da nossa literatura, né, como Helena, Senhora e principalmente Escrava Isaura, né, que fez um sucesso, foi um verdadeiro fenômeno. Portanto, o Gilberto era o autor ideal que a Globo procurava para o que ela queria fazer. A Força de um Desejo ela foi inspirada em 3 romances do Visconde de Taunay: A Retirada de Laguna, Inocência e A Mocidade do Trajano. Contava a história de um amor impossível entre a dona de um bordel, olha só vocês, né, a Esther, e o rico Inácio. Os dois são vítimas, né, de uma rede de intrigas tramada pela Maquiavélia e Dalina, que faz de tudo para prejudicar esse romance, e pelo próprio pai do Inácio, que acaba se casando com a Esther. A trama principal de Força de um Desejo é um triângulo amoroso entre os personagens Sobral, Esther e Inácio, quer dizer, um pai e um filho apaixonados pela mesma mulher. O pano de fundo dessa trama é uma sociedade que se aproxima do seu fim sem se dar conta disso.
A Força de um Desejo foi a 55ª novela das 6, exibida entre maio de 1999 a janeiro de 2000, com extraordinários 226 capítulos. Ela foi dirigida tanto pelo Marcos Paulo como também pelo Mauro Mendonça Filho e reapresentada pela primeira vez em 2005 no Vale a Pena Ver de Novo. Essa será a sua segunda reprise. A ideia inicial para a Força de um Desejo não partiu do Gilberto Braga, e sim de Alcides Nogueira. Para você que não entendeu, né, o que foi que aconteceu, eu te explico, tá? O Alcides Nogueira começou a pensar, né, no que seria a novela A Força de um Desejo, obviamente não na maneira como ela foi apresentada em 99, porque o Gilberto Braga também colocou as mãos, né, no projeto, então era algo semelhante. Então ele entregou para a Globo a sinopse em 1988, tá? Inclusive a novela chegou até entrar na fase de pré-produção, recebeu um título provisório de Amor Perfeito, mas acabou, né, não dando muito certo. O projeto foi engavetado e somente foi reachado quando o Paulo Biratã faleceu, né? A Globo estava lá mexendo nos arquivos, encontrou a sinopse, entregou para o Gilberto e o escalou para conduzir a novela, né? Então ela só foi realmente a ser produzida mais de 10 anos depois pelo Gilberto. Em entrevistas posteriores, o Gilberto Braga falou sobre sua decepção inicial ao ter sido escalado para o horário das 6. Para você que não entende muito bem essa lógica, né, estar num horário nobre é meio que você ter subido de nível, porque aquele horário ele é muito visado, tem uma audiência muito grande, então é um desafio para o autor, mas também se der certo ele vai ser muito bem reconhecido. Então para eles, né, você está num horário inferior, né, do horário das 6, do horário das 7, principalmente para o horário das 6, é como se você ainda estivesse no estágio inicial da sua carreira. E como a gente tinha falado antes, né, o Gilberto Braga, ele vinha de longos anos no horário nobre. Então é claro que ele interpretou aquilo como um rebaixamento, uma espécie de punição dada pela Globo. Inclusive isso acontece muito, tá? Ainda hoje, autores que não dão muito certo no horário das 8 acabam sendo rebaixados, né, para horários inferiores. Inclusive aconteceu agora recentemente com a Lizé Manso, né? Não deu certo no horário das 9, foi para o horário das 6 de novo. Porém, né, apesar de toda a mágoa, ele deu tudo de si para a Força de um Desejo, que foi, né, que ele considerava a sua novela menos pessoal e a mais organizada, e que ele se orgulhava muito. No documentário, em homenagem a ele, né, a Malumada declarou que A Força de um Desejo foi a novela em que mais ela gostou de trabalhar. Ela declarou, né, que o autor realizou muito de seus grandes sonhos com a novela. Primeiro, de voltar a ser criança, né, por causa do figurino de época que fazia ela se lembrar do tempo que ela brincava de bonecas, e depois em estar em uma novela de época escrita pelo Gilberto, e que ela assistia na infância e tinha muita, mas muita vontade de participar de uma produção assim, ao lado de grandes atores. Em uma participação nos primeiros capítulos, a Sônia Braga voltou a atuar em uma novela depois de 19 anos afastada. Lembrando que a última que ela havia feito, né, foi Chega Mais, em 1980. Esse retorno da Sônia Braga à TV Globo é mais ou menos como a volta de uma irmãzinha querida que está chegando de volta pra gente aqui, que está voltando para casa. O fato de eu estar aqui é uma continuidade. Eu sou a mesma pessoa que nasceu no Brasil, que trabalhou nos Estados Unidos e que agora eu estou dando continuidade a um trabalho que começou aqui com o público para o qual eu mais gosto de trabalhar no mundo, que é o público brasileiro. Abel Filardes, né, que fora chamada para viver a Clarice de Suave Veneno, viu seu papel ser retirado sem maiores explicações. Ela foi escalada para a Força de um Desejo, né, e a atriz teve a oportunidade de interpretar uma das melhores personagens da novela,
que foi a divertida Escrava Luzia. Outra que depois, né, veio aí aparecer, a pintar posteriormente na novela, foi Cláudia Abreu, que havia sido antes, né, convidada pelo Gilberto para estar em um projeto dele, mas ela tinha acabado recusando porque ela estava fazendo um outro trabalho. Porém, ela acabou aceitando mais tarde, né, fazer parte de A Força de um Desejo, como Olivia / Ana Tambellini. Foram levantadas cerca de 700 páginas de informações iniciais. Foi toda uma pesquisa muito bem feita, né, sobre tudo que rodeava os temas que iriam ser abordados na novela. Inclusive um workshop, né, de 2 semanas foi realizado com o elenco, incluindo 4 palestras ministradas por professores universitários, tendo como tema o Brasil Imperial, o cotidiano das fazendas de café, né, e também das senzalas. O filme Leopardo e Barry Lyndon serviram de referência para retratar o romantismo na novela. Alguns atores tiveram aulas de esgrima, equitação, caligrafia e trabalhos de corpo e voz para se adaptarem ao linguajar e aos costumes da época retratada na novela. Ou seja, uma super produção que foi pensada com muita delicadeza e trabalho. O trabalho de época ele tem um grau de dificuldade que são os detalhes. Tudo é muito rebuscado, os detalhes das esquadrias, das portas, das paredes, tudo é muito elaborado. Uma novela que tem que ter um requinte de produção bastante grande, porque nada é encontrado pronto num shopping. A novela contou com um grande elenco, né, formada inclusive por atores de alto escalão da Globo. Muitos inclusive já eram figurinhas carimbadas na novela do Gilberto, que conseguiu trazê-los para o horário das 6. Porém, né, um dos grandes destaques da novela foi com certeza a atriz Natália Timber, né, que depois de A Bondosa Celina de Vale Tudo e da megera Constância Eugênia lá de Dono do Mundo, interpretou uma verdadeira vilã, né, a Idalina, que foi responsável por muitas cenas icônicas na novela. A Força de um Desejo conta com a música instrumental na trilha sonora de abertura. Porém, não é qualquer música não, tá? Trata-se de uma composição do Tom Jobim, né? Ele que havia composto essa música, que se chama Tema de Ana, para a sua esposa, né? Foi uma homenagem para ela, que ele fez um pouco antes de sua morte. Ficou lindo ali dentro da novela. Assim como as demais produções da emissora, a novela, inicialmente estruturada para ter 179 capítulos, acabou por ser tremendamente esticada a pedido da própria Globo, o que desgastou bastante tanto a equipe como os autores, né? Alguns até consideram um pouco, né, barriguda, meio assim, né, marasmo, mas que ela continua com a mesma proposta. Sendo assim, né, ela se torna a terceira mais longa novela dos anos 90 e está entre as 10 mais longas também da Rede Globo. É claro, né, que esse esticamento gerou uma baixa, né, no Ibope, e a novela perdeu números preciosos na audiência. Ela não foi um grande sucesso, né, terminou ali dentro do esperado, mas sendo uma decepção, porque a Globo esperava, né, arrecadar aí mais de 30 pontos na audiência por toda a produção, né, que foi investida, pelo Gilberto, tá lá escrevendo, então ela esperava bem mais de A Força de um Desejo, né, inclusive o próprio Gilberto também. Mas a novela ainda hoje, né, é muito bem reconhecida pela crítica, que só rasga elogios para tudo, né, pela produção que ela foi, pela imagem, pelo figurino, pela escolha do elenco, pela escrita muito cuidadosa do Gilberto. Inclusive, muitos dizem, né, que a novela foi um grande mimo da Globo, né, que tratava ela de uma maneira até diferenciada. Porque mesmo ela não sendo um grande sucesso, ela voltou a ser reprisada, houve outras tentativas de reprise, e isso, né, muitos acreditam que se dá, né, pelo alto investimento que ela fez, né, inclusive o esticamento também seria uma maneira, né, que encontrada pela casa para tentar aí, pelo menos faturar o que foi investido na novela. Mas, enfim, né, foi um dos grandes trabalhos, um divisor de águas na carreira do Gilberto, com certeza, né?
Agora, falando de trilha sonora, né, eu acho que não é uma trilha tão conhecida assim, porque ela é muito própria da novela. Como a produção era de época, então obviamente as músicas também não seriam grandes sucessos de rádio, seria algo bem diferente, e ela traz uma trilha sonora cercada de temas instrumentais, ainda do século XIX, outros mais novos, algumas músicas pensadas exatamente para a novela. Então é uma trilha muito específica, né? Que só quem acompanhou mesmo os capítulos de A Força de um Desejo vai gostar, né? Vou destacar aqui o tema de abertura, obviamente, o tema de Ana, né? Que foi um dos grandes legados deixados aí pelo Tom Jobim, então não poderia ficar de fora, uma valsa lindíssima, tá? Outra também que foi produzida especialmente para a novela, né, que é As Terras do Barão, também merece o nosso destaque aqui. E outras duas músicas, né? A Valsa do Desejo, cantada pela Simone, e também Doce Prisão, cantada pela Fafá de Belém. Mas, enfim, você lembra dessa trilha? Você teve essa trilha, né? Comenta aí nos comentários. Também comenta se você tem expectativas para assistir A Força de um Desejo agora no Viva, se você gostou da novela ou se você está ansioso para ver pela primeira vez. Não deixa de comentar tudo aí, tá bom? Também não deixa de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, dar o seu like, que é seu apoio, né, para o nosso trabalho aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube sempre manter você muito bem informado, tá? Também te convido a me visitar lá nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá bom? Tô te esperando lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo, até a próxima, tchau!